Você já teve um sonho tão vívido que ao acordar ficou na dúvida se aquilo realmente não aconteceu? Um sonho em que tudo parece possível, mas ao mesmo tempo estranho, deslocado, como se a lógica tivesse sido suspensa por alguns instantes. Essa é exatamente a sensação que sentimos ao olhar para O Sonho, de Henri Rousseau, uma pintura que não tenta explicar nada. Ela simplesmente nos convida a entrar. Entrar em uma selva que não existe, em um cenário que não segue regras, mas que curiosamente faz todo sentido quando aceitamos sonhar junto com ele. Eu sou Jean Batalha e no episódio de hoje vamos nos perder no melhor sentido possível dentro do universo onírico de Henri Rousseau. Prepare-se para atravessar a fronteira entre o real e o imaginado, porque hoje o convite é simples: desligar a lógica e deixar a imaginação assumir o controle. O Sonho foi pintado em 1910, no final da vida de Henri Rousseau. E isso é importante. Essa não é uma obra de um artista iniciante tentando se provar. É o trabalho de alguém que passou a vida inteira sendo subestimado e que ainda assim nunca abriu mão de sua maneira única de ver o mundo. Rousseau era autodidata. Nunca frequentou uma academia de arte, nunca seguiu as regras do bom pintar e talvez por isso tenha criado algo tão livre. No centro da pintura vemos uma mulher nua, reclinada em um sofá de estilo burguês, um móvel típico de um apartamento europeu do século XIX. Só que esse sofá está no meio de uma selva. Ao redor dela, uma vegetação densa, quase sufocante, plantas tropicais gigantes, folhas que parecem recortadas uma a uma, animais selvagens como leões e elefantes, pássaros exóticos e, ao fundo, uma figura misteriosa tocando um instrumento de sopro. É um cenário impossível e Rousseau sabe disso. Tecnicamente, o sonho é óleo sobre tela. Tem mais de 2 metros de largura. É uma obra grande, feita para envolver o espectador. Mas o que mais chama a atenção não é o tamanho, é a forma como o Rousseau a pinta. As pinceladas são limpas, quase sem mistura. As folhas parecem recortadas e coladas uma a uma. Não há profundidade tradicional, não há perspectiva acadêmica. Tudo acontece no mesmo plano. É como se o espaço não obedecesse às regras do mundo real, exatamente como em um sonho. A paleta de cores é intensa, dominada por verdes vibrantes, mas nunca naturais demais. São verdes imaginados. O corpo da mulher contrasta com esse excesso de natureza, quase como se ela fosse uma intrusa, ou talvez a origem de tudo aquilo. A luz é uniforme, não há sombras dramáticas, nada ameaça. Mesmo os animais selvagens parecem estranhamente calmos. É uma selva sem perigo, uma selva, quem sabe, mental, né? A grande sacada de Rousseau está no contraste. O sofá representa o mundo doméstico, racional, europeu. A selva representa o inconsciente, o desejo, o instinto. A mulher não está com medo, ela não reage, ela apenas sonha. Tudo que vemos ali pode ser lido como uma projeção da mente dela. Os animais, a música distante, a vegetação exagerada, são imagens que surgem quando a razão adormece. Rousseau nasceu em 1844 e passou grande parte da vida trabalhando como cobrador de impostos. Por isso, ganhou o apelido de Le Douanier Rousseau,
Não sei se é assim que fala, tá, gente? Meu francês é horrível. Pintava nas horas vagas, movido mais por necessidade interna do que por reconhecimento. Durante anos, foi ridicularizado pela crítica. Diziam que suas obras eram infantis, mal executadas, erradas. Mas Rousseau nunca tentou corrigir isso. Ele acreditava profundamente no seu olhar. O sonho, pintado pouco antes de sua morte, parece quase uma síntese de tudo o que ele acreditava, que a imaginação é um lugar legítimo, poderoso e profundamente humano. Ele nunca esteve em uma selva tropical, nunca viajou para lugares exóticos. Tudo isso nasceu de livros, visitas ao Jardim de Plantas de Paris e, principalmente, da sua imaginação. Hoje, o sonho está exposto no Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA, e é curioso pensar que uma obra tão distante da arte moderna acadêmica acabou se tornando um dos símbolos da liberdade criativa que o modernismo tanto valorizou. Ver essa pintura ao vivo é quase como entrar em um estado hipnótico. Ela não se impõe, gente. Ela simplesmente te absorve. Tem mais. Artistas como Pablo Picasso eram grandes admiradores de Rousseau. Picasso chegou a organizar um jantar em homenagem a ele. Imagina a cena, né? Um pintor que passou a vida sendo ignorado, celebrado por um dos maiores nomes da arte do século XX. As críticas à obra eram claras. Falta de perspectiva, anatomia estranha, composição ingênua. Mas hoje entendemos que essas supostas falhas, na verdade, eram escolhas. Rousseau não queria copiar o mundo, ele queria apenas reinventá-lo. O sonho não busca convencer, ele convida. Ele não exige interpretação lógica, ele pede sensibilidade. Talvez seja por isso que continue tão atual em um mundo que tenta explicar tudo o tempo todo. Quando olhamos para o sonho, não estamos apenas vendo uma pintura, estamos entrando no espaço onde a imaginação é soberana, onde não existem regras, apenas sensações. Rousseau nos lembra que sonhar também é uma forma de resistência em um mundo que exige produtividade, lógica e resultado. Ele nos convida a simplesmente imaginar. Esse foi mais um Segredos da Tela. Que essa obra te acompanhe hoje à noite, talvez até nos seus sonhos. No próximo episódio, seguimos explorando pinturas que não apenas se olham, mas se sentem. Até lá!